as pessoas não conseguem, né? Então, eu quero louvar a Deus mais uma vez pela sua vida. Eu, pastora Rose, sou pastora, fui chamada primeiro como pastora, depois Deus me mandou ir para a faculdade para ser certificada e, diante dos homens, ser reconhecida numa área que eu já atuava. Eu aprendi a lidar com a alma humana não com a academia, eu aprendi com o Espírito Santo. E as verdades reveladas vieram a mim e fui treinada a conhecer o mundo espiritual, né? Por isso, hoje, eu sei dizer para você de uma forma muito concreta que o homem, ele é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Nós somos espírito, alma e corpo, e adoecemos nessas três dimensões. Até o espírito do homem ele adoece. Até o espírito do homem enfraquece. E isso faz com que ele, muitas vezes, confunda, né? Se a enfermidade é espiritual, se ela é emocional e se ela é física. Eu digo que Deus me fez psicóloga, me treinou como psicóloga para que eu pudesse agir nessas três dimensões. E hoje, para a glória de Deus Pai, eu posso ajudar muitas pessoas, às vezes com uma palavra, né? Ensiná-las a entender esse mundo que às vezes é tão confuso, né? Porque ele se mescla e ele se confunde entre si. Mas hoje nós vamos tirar muitas dúvidas. Eu quero começar lendo um texto onde Jesus chama os seus discípulos. Jesus, no capítulo 11 de Mateus, ele vai dizer assim para nós, está lá em Mateus, no capítulo 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali ir a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos lhes perguntarem: És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondendo-lhe disse: Ide anunciar a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, nós vemos aqui nesse texto que Jesus, ele curava, o desejo dele enquanto homem era curar as doenças físicas e dar ao homem o conforto de apresentar o evangelho do reino, né? E aí, quando ele chama os seus discípulos, lá no capítulo 10, ele começa dizendo assim, Mateus começa dizendo, ó, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? Autoridade, né? Olhe para você e diga para você mesmo, eu tenho autoridade. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem, pastor, eu preciso que a senhora ore por mim, porque a senhora tem autoridade. Eu logo digo, ó, alto lá. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, essa autoridade lhe foi outorgada como direito de filho, de filha pelo Espírito Santo. Então, Jesus deu autoridade sobre eles para quê? Deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para tirar do homem as enfermidades, né, que os espíritos imundos provocam, e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Na Bíblia, não tem palavra solta, sem significado, não tem palavras que não faça sentido. Para que estaria escrito, e nós vamos ver isso,
Só no Novo Testamento a palavra cura nós vamos ver 41 vezes registrada. Para que estaria essas duas palavras, doenças e enfermidades? O que eu discerno, queridos? Que a palavra doenças são doenças físicas, provocadas pelo vírus da gripe, do Covid, provocada por uma má formação, provocada por uma má alimentação, provocada porque o homem não cuida do templo do Espírito Santo. Mas enfermidades não. Enfermidades são dores provocadas por espíritos malignos. E quando nós não conhecemos o mundo espiritual, nós vamos tratar doenças como enfermidades, enfermidades como doenças. Quando, na verdade, nós precisamos das doenças tratar com o médico, né? As doenças físicas, as doenças emocionais causadas pelos traumas, pelas marcas, pelas dores, pelos impactos, tratar a saúde mental com psicólogo. Eu sou psicóloga e eu sei bem do que eu estou falando. Mas as enfermidades, queridas, não tem remédio, não tem jejum, não tem terapia, não tem consulta médica. Tratei de uma pessoa que passou por vários exames, ressonância magnética, vários tipos de exames de sangue, ressonâncias, nada, não aparecia doença. Aquela mulher tinha uma dor crônica, teve vários diagnósticos, era fibromialgia, mas, na verdade, não tinha doença física, só tinha hipóteses. Não era doença. Aquela mulher estava cometida de um espírito de enfermidade que adoecia todo o seu corpo, desde o alto da cabeça à planta dos seus pés, não tinha lugar que não doía. Havia na vida daquela mulher uma história terrível de derramamento de sangue. E quando há uma história de derramamento de sangue na nossa vida, é muito triste, porque nós vamos ver que as consequências, elas perduram. Em Lucas, no capítulo 8, no versículo 3, nós vamos ver que Jesus ele andava de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino. E os 12 iam com ele, mas iam também algumas mulheres, né? As mulheres são muito sensíveis aos ataques espirituais da maldade. Da mesma forma como elas são muito sensíveis em se conectar com Deus e ouvir e entender o mundo espiritual. E no versículo 2 diz que essas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Ele cita Maria, Maria Madalena, da qual havia 7 demônios. Eu costumo dizer, uma mulher com um demônio só é terrível. Imagina uma com 7 demônios, né? E entre elas outras mulheres. Então, se você olhar também lá em Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 10, você vai ver que Jesus estava ensinando num templo, numa sinagoga, e aparece ali, né, uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Qual que era a enfermidade da mulher? A mulher não conseguia andar ereta. Ela andava curvada. Havia algo nas costas daquela mulher que a fazia olhar para o chão. Sem modo algum, podia endireitar-se. Jesus, vendo aquela mulher, disse para ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente endireitou-se e dava glória a Deus. Aqui não fala que ela tinha uma doença na coluna, doença nos nervos, que ela tinha uma atrofia muscular. Não. Diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Havia um demônio atormentando a vida daquela mulher. Queridos, nós temos que ir ao médico, precisamos tomar remédio sim, mas não abra mão de expulsar todo e qualquer demônio. Pastora, mas eu sou ungida de Deus.
Não tenha vergonha de reconhecer isso, nem tenha medo. Até os ungidos de Deus recebem setas e dardos inflamados do inimigo. E Deus quer que nós sejamos livres e tenhamos vida em abundância. Amém? Eu creio. Eu creio que a vida abundante não é no céu, ela começa aqui. E as pessoas vão ver essa vida abundante em mim e você, e vão desejar viver essa vida abundante. Essa mulher ficou acorrentada debaixo desse espírito, né, dessa doença, desse cativeiro, durante 18 anos. Imagina, às vezes eu fico sentada atendendo e o meu corpo tende, né, a ficar curvado e de repente eu sinto a coluna doer. Imagina ficar assim 18 anos. 18 anos essa mulher ficou aprisionada, né? O próprio Jesus, lá em Isaías 61, diz que o Espírito de Deus estava sobre ele para curar, para libertar os cativos, né? Para pregoar o ano da salvação e da libertação. Então, Jesus chama os discípulos e dá a eles autoridade, assim como ele nos chama e nos dá autoridade para expulsar demônio. E também para orar e curar enfermidades e curar as doenças. Mas, pastora, antes de ir ao médico eu tenho que orar? Eu não temo em dizer para você. Ore primeiro. Ore, expulse, repreenda, chame os ungidos de Deus para orar. Vamos ler Tiago, no capítulo 5, o que que ele diz? Ó, Tiago, no capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alegre? Cante louvores. Se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros, pastores, os líderes, façam oração sobre ele, ungindo com óleo. A oração e a unção com óleo é bíblica. Em nome do Senhor Jesus. E ele não para aqui. E ele continua dizendo: e a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, como fez com a sogra de Pedro. Ela estava com febre, era uma doença física, um resfriado. E Jesus orou e ela se levantou. Mas o texto continua dizendo, vírgula, continua. Ele dá continuidade. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoado. Opa! O que tem a ver doença com perdão de pecados? O que tem a ver enfermidade com confissão de pecado? E ele continua dizendo no versículo 16: confessai os vossos pecados uns aos outros. Uns aos outros. É assim que está na sua Bíblia. Tenho certeza disso. Uns aos outros. Não é a uma pessoa específica. Se é um servo, se é uma serva, se é alguém investido de autoridade, santificado diante do Pai, e se é uma pessoa que tem boa índole, uma pessoa que sabe e se entende o poder de uma confissão, que entende que tudo que nós ligamos na terra é desligado no céu, você pode chegar para essa pessoa e dizer: eu quero confessar o meu pecado. E o texto continua dizendo: e orai uns pelos outros, para serdes curados. Para serdes curados. Não é perdoado, porque quem perdoa pecado é Deus. Você precisa somente escutar para ligar na terra. Então, querido, existem enfermidades que estão vinculadas a pecado. Pastora, toda doença, toda enfermidade é pecado? Não. Mas algumas enfermidades trazidas por espíritos malignos, ele só entra quando lhe é dado a autoridade, é convidado a entrar por uma brecha. E que brecha é essa? Pecados. Muitas vezes, pecados geracionais. Eu precisei chegar diante do meu pai
e confessar pecados de abortos provocados pela minha mãe, antes de mim, antes de eu nascer, pecados de derramamento de sangue, sangue inocente derramado sobre a terra. Eu sou fruto de um útero que já havia se tornado um túmulo. Então, isso é muito sério, mas Deus teve tanta compaixão de mim que aos 12 anos eu compreendi o mundo espiritual e já selei, entreguei a minha vida a Jesus, e muito jovenzinha eu fui estudando e fui entendendo os princípios espirituais que não mudam. E entendi que eu podia, assim como as minhas células genéticas, elas têm parte do meu pai e parte da minha mãe, os pecados deles também me acompanhavam. E eu disse, Deus, eu não quero. Eu honro, eu agradeço a Deus, os pais que o Senhor me deu, mas eu quero herdar deles aquilo que é bênção para a minha vida, aquilo que é maldição eu entrego na cruz do Calvário e eu me desligo deles. Fiz isso várias vezes, em diversos momentos da minha história de vida. Abençoe a minha próxima geração, porque quando se mata um bebê, né? E quem sabe outro dia a gente vem fazer uma aula aqui só sobre aborto, as suas consequências espirituais, emocionais e físicas num corpo de uma mulher e numa geração. Quando Rebeca falou com Deus, Deus disse para ela: Olha, Rebeca, não tem uma criança no seu ventre, está lá em Gênesis 25, 26, depois você leia. Tem uma nação no teu ventre. Eu tenho 3 netos. Se eu tivesse abortado algum dos meus filhos, eu não teria os meus 3 netos. Quantas pessoas deixariam de ser abençoadas se eu não tivesse existido, né? Mas Deus me escondeu. Deus me escondeu da minha mãe. Eu fiquei 4 meses no ventre dela sem ela saber que eu estava ali. Eu estava coberta com o sangue de Jesus. Queira você acreditar ou não, mas eu creio que Deus faz isso. Então, nós vamos ver o quanto, né, é sério essa questão de doenças e enfermidades. E nós precisamos entender o nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico fala. Existem doenças que elas são repetitivas. Ai, pastora, não tem jeito. Meu pai teve, o meu avô teve, a minha bisavó teve, eu vou ter e o meu filho vai ter. Não! Olha, eu sou filha de hipertensos. Eu rejeito todos os dias. E quando eu não cuido bem do meu corpo, sabe o que acontece? A minha pressão sobe. Cabe a mim abrir uma brecha para que isso se instale ou não. Por quê? Porque a ansiedade também é pecado. A ansiedade é falta de descanso, de confiar, de entregar na mão de Deus uma causa e deixar que ele dê conta daquilo que é sobrenatural, porque o natural nós vamos cuidar. E quando eu percebo que a minha pressão está desregulada, eu lembro da hipertensão do meu pai, eu lembro da hipertensão da minha avó, eu lembro da hipertensão dos meus avós e da minha mãe, e eu digo para Deus: eu rejeito isso em mim. Eu não quero. Não quero repetir os mesmos sintomas, né? Então, é preciso entender que essa unção é para todos os que creem. A chave do reino dos céus é o corpo de Cristo na terra. Por isso precisa que haja 2. E por isso é preciso que haja concordância, né? É preciso que você ore, confesse alguém, né? Você não vai chegar publicamente e expor o seu pecado. Não é disso que nós estamos falando. Mas você precisa chegar para uma pessoa e dizer para ela: eu pequei, né? O filho pródigo, quando pecou, a primeira coisa que ele disse para o pai: pequei contra os céus e pequei contra ti. E nós temos muita dificuldade, queridos, de nos arrependermos, de confessarmos os nossos pecados uns para os outros, de dizermos uns para os outros: eu tenho raiva, eu senti raiva. Eu vou dizer uma coisa para você, como terapeuta: comer a raiva adoece. Não coma a raiva, trabalhe a raiva, lide
com a raiva, lide com a impotência, lide com aquilo que talvez não é possível para você manejar naquele momento. Muitas mães ficam impotentes diante dos problemas dos filhos, né? E quando é um filho homem, a primeira coisa que a gente sente é o problema é da minha nora, e vem aquela raiva, e vem aquela tristeza. E eu quero dizer para vocês, a raiva adoece, a raiva entope as artérias, a raiva cria tumores. Nós precisamos aprender a lidar também com as nossas emoções para não termos doenças, quanto mais enfermidades. Existe uma doença terrível quando não tratada por causa da raiva. Ela vira raiz de amargura. Toda raiz de amargura nasceu com uma semente de raiva, você sabia disso? E ela é uma semente pequenininha, mas ela é capaz de entrar no chão, como semente de jaca, como semente de abacate. Você vê lá, é uma semente pequena, mas quando ela cresce, ela vira uma árvore enorme e ela dá uma raiz de amargura. Conheci várias pessoas que, quando foram tratadas da raiz de amargura, foram curadas de câncer. Não estou aqui afirmando para você que todo câncer é uma enfermidade. Mas nesse caso, dessa pessoa que eu pude ajudar no processo de libertação dela, era uma raiz de amargura. Então, nós vemos que Deus, ele nos chama, né, para ligarmos na terra a cura e a libertação, né? Lembra do enfermo lá no tanque de Betesda? Você lembra dessa história? Aquele homem, ele estava diante de um tanque, né? E naquele tanque tinha-se a ideia, né? Havia uma lenda de que a primeira pessoa que entrasse dentro do tanque, quando as águas se mexessem, essa pessoa era curada. E aquele homem estava ali. Todos os dias, com certeza, eu acredito que ele era paraplégico, alguém o levava e deixava ali na beira do tanque. E ele ficava ali esperando que ele fosse curado. E aí, né, se você ler todo o texto, nós não vamos ler por causa do tempo, começa no capítulo 5 de João, e nós vamos ver todo o processo dele com Jesus, e Jesus o cura, né? Versículo 8. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado. Curado do quê? Ele tinha uma doença, ele tinha uma paralisia, não sabemos se era cerebral que impedia os membros dele de funcionar, mas ele tinha também uma doença e uma enfermidade. Como que você sabe isso, pastora? Porque Jesus, no versículo 14, encontra aquele homem no templo e diz para ele: olha, que já estás curados. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem era tetraplégico, imagina coisa pior. Podia ficar ser surdo, podia ser mudo, podia ser ter um câncer, enfim. O diabo não tem dó para lançar doenças e enfermidades em nós. Jesus faz um alerta para ele. Cuidado. Olha, já estás curados. Não peques mais. Por quê? Porque aquela enfermidade que havia estado no corpo daquele homem por 38 anos era em decorrência de pecado. Então, os médicos não conhecem enfermidades decorrentes de pecado. Eles não vão conseguir diagnosticar nos exames. Quantas e quantas vezes minha filha médica ligava e dizia: mãe, ora aí, porque só Deus, né? Só Deus pode entrar e fazer alguma coisa, porque tudo que era possível nós fizemos. Por uma época que ela trabalhava com urgência, emergência, e quantos milagres aquela menina pôde testemunhar por causa
da oração dos santos, né? Espíritos imundos chegam na vida das pessoas. De que forma? Existem duas formas. Primeiro, pela autorresponsabilidade. O que é a autorresponsabilidade? É a escolha pessoal. Eu escolhi seguir um caminho diferente dos meus pais, fora da idolatria, fora da feitiçaria, fora da prostituição. Eu não quis. Eu escolhi. Então, quando você se autorresponsabiliza entre pecar ou não pecar, entre aceitar viver uma vida santa, querido, não é fácil, mas é possível com a ajuda do Espírito Santo. É possível viver em santidade. O que é viver em santidade? É ser perfeito? De forma alguma. No mundo teremos aflições, mas Jesus disse: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E como eu venci, vocês vão vencer também. E nós temos que negar a nossa cruz. E quando ele diz: olha, aquele que quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo. Então há um preço a pagar pelo discipulado, sim, que é a santidade. Negar a si mesmo significa muitas vezes não fazer aquilo que a gente tem vontade, de dar a resposta na hora, de exercer justiça própria. Dar a outra face é só para aqueles que resolveram negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Eu quero abrir um parêntese aqui. Não é tomar a cruz do seu filho, não é tomar a cruz da sua esposa, não é tomar a cruz dos seus entes queridos, é a cruz é pessoal, é responsabilidade pessoal. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. Então eu faço uma escolha de aceitar Jesus e ser salvo. E também faço uma escolha diária. Hoje eu não vou pecar. Hoje eu não vou pecar. Não vou guardar mágoa no meu coração, não vou aprisionar ninguém. Eu escolho abrir o meu lado da algema e dizer: olha, eu te libero. E eu não perdoo porque o outro é bonzinho, o outro merece. Não. Eu perdoo porque eu não quero ficar escravizado debaixo de enfermidade de espíritos malignos. Jesus nos ensinou isso muito bem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja a tua vontade, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Perdoa-nos os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Então, a condição do perdão de Deus está vinculada ao meu perdão para qualquer pessoa. Isso é negar-se a si mesmo, né? Isso é negar-se a si mesmo. E a outra forma, né, que abre porta, abre brecha no mundo espirituais são as heranças espirituais e geracionais, né? Os homicídios, maltratos, derramamentos de sangue, violência doméstica, escravatura, né? Tudo isso resulta em abertura de portas espirituais que vão até 4 gerações. Avós, pais, filhos e netos. Pensa, se você pode deter isso em você, por que os seus netinhos vão ter que pagar o preço? Se você tem a palavra de Deus que revela isso para nós, pastora, mas será que Deus, ele quer realmente, é de Deus essa questão de maldição? Eu já ouvi que Jesus nos libertou e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sim, o que você fez, a sua vida de pecado, a velha natureza, acabou. Em Cristo Jesus, você tem uma nova identidade, uma nova aliança. É disso que Paulo estava falando. Mas olha, o que a palavra de Deus vai nos dizer? Vamos lá ver Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo
5. Vamos ler a partir do versículo 1. Então fala Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorará, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Deus abomina a idolatria, ele não divide a glória dele com ninguém. E olha, eu sei o que é ser idólatra com boas intenções. Eu adorava e eu pensava que aquilo era Deus, porque não havia ninguém para me trazer o ensino. Hoje você está recebendo um ensino para compartilhar com alguém de forma amorosa, não de forma legalista, porque o legalismo não converte ninguém. E ele continua dizendo: visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Pastora, então Deus é aquele que amaldiçoa? Deus permite que a maldição venha sobre nós? O que ele disse para Abraão em Gênesis 12? Né? O que ele disse? Olha só. Versículo 2, ele diz, ele manda sair da terra dos seus pais. Versículo 2, ele diz: olha, eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, se tu uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, não é o diabo que amaldiçoa, mas é o pecado do homem que faz separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pais pecaram, nós não sabemos toda a história de vida dos nossos pais. Nós não sabemos toda a história de vida dos nossos avós. Eu, como muitos de vocês aqui, tive avós que tiveram escravos. Meu bisavô se prostituía com as escravas e a minha avó criava os filhos do meu bisavô. Então, pecado de adultério. Nós não sabemos como os nossos pais foram criados. As palavras de maldições que eles receberam numa geração onde não havia todo esse conceito de limite amoroso. Mas foi uma educação muito dura. E quantas palavras ficaram como peso em cima dos nossos pais, dos nossos avós e chegaram até nós, né? Em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 9, né? Também vai falar, deixa eu achar aqui rapidinho. Vai falar também um pouquinho sobre isso, né? Primeiro, então, guarda no seu coração a autorresponsabilidade. Tudo que eu fizer hoje traz consequência sobre a minha vida. E todos os pecados dos meus antepassados precisam ser reconhecidos diante de Deus como pecado e precisa ser desligado da nossa vida. Pastora, como eu faço isso? Orando com outra pessoa que também conheça, que também entenda do mundo espiritual e que possa dizer: Senhor, eu concordo com oração de desligamento do meu irmão ou da minha irmã. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Olha que Deus amoroso nós temos. A maldição é 4 gerações. E a bênção? 1000 gerações.
Querido, você andando com Jesus, você tem a liberdade, o privilégio de deixar um legado de bênção para gerações posteriores. Eu também sou fruto da minha bisavó, que era missionária. Ela tinha um legado espiritual e ela teve um legado físico. Ela me deu a Bíblia. Eu tive a oportunidade de ler um texto para ela e ela me presenteou com a própria Bíblia dela para que eu pudesse conhecer mais da verdade revelada. Então, eu quero dizer para você, derramamento de sangue. Na minha história de vida também tem derramamento de sangue. E o sangue clama. O sangue não se desfaz na terra, mesmo que ele seja lavado. Pastor, aonde você, qual é a base bíblica? Vamos lá para Gênesis, no capítulo 4, a partir do versículo 9, olha o que está escrito. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? Olha só, Deus deu a ele, Deus sabia. Deus sabia que Caim já estava morto, né? Que Abel já estava morto. Mas Deus deu a ele a chance de dizer: Senhor, eu fiz bobagem. Senhor, eu matei o meu irmão. Senhor, eu me arrependo. Mas ele ainda fez de uma forma arrogante. Sou eu tutor do meu irmão? Eu tenho que dar conta do meu irmão? E muitas vezes, queridos, um coração endurecido, ele não reconhece o pecado, ele não confessa, ele justifica o pecado. Ele justifica o pecado. E Deus diz no versículo 10: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Eu parei de assistir jornal, porque eu ficava o tempo todo no jornal dizendo: Senhor, tenha misericórdia desse sangue derramado. Senhor, tenha misericórdia desse que derramou o sangue. E eu falei: Senhor, eu estou cansada de orar, eu não vejo mais jornal. Eu não vejo mais jornal, porque é só notícia de derramamento de sangue. Então, o sangue clama. O sangue clama da terra. Nenhum de nós tem o direito de derramar sangue inocente. Nenhum de nós podemos sujar a nossa mão. A vida pertence a Deus e a morte também. Então, o sangue clamava diante do Rei, de Deus. Cada um nasce com um propósito. Cada um, independente de como foi gerado. Se foi vítima de um estupro, se foi vítima de um abuso, se foi uma gestação indesejada, querida, dê para adoção, mas não aborte uma criança. Não suje as tuas mãos, não decrete que o seu útero seja um túmulo com derramamento de sangue. Toda vida tem um propósito diante de Deus. Às vezes a gente não sabe. A palavra de Deus em Romano diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Derramamento de sangue causa muitas doenças terríveis, né? Doenças geradas e que são passadas de geração em geração, se não for confessada e se não houver arrependimento. Não basta chegar diante de uma pessoa e confessar. Confessar, a boca fala de muitas coisas, mas é preciso que haja um arrependimento. É preciso que haja dor, que haja um quebrantamento quando você confessar. É preciso que você se desligue e dizer: Senhor, se eu tivesse outra chance, eu não faria. Então, confissão sem arrependimento são conversas vazias. É preciso que haja um quebrantamento. E precisamos orar cada vez mais pela nossa nação. Porque cada vez mais se levantam parlamentares querendo aprovar a lei de assassinatos de criança, né? Então, fica aqui a minha palavra. Existem
os pecados de autorresponsabilidade. E existem o pecado das heranças geracionais. Se você quiser ouvir mais e saber mais, a pastora Tânia Tereza, minha amiga querida, tem um canal oficial no YouTube, onde ela fala e tem muitos vídeos gravados lá, mas eu sou fruto, né, dessa experiência. Uma certa feita, a pastora Tânia vinha de uma igreja batista tradicional, e eu levei ela num centro de recuperação e mostrei para ela que é possível exercer autoridade sobre os espíritos imundos. Você mesmo, ao sair daqui, vá para o teu quarto, para o teu secreto, entregue a tua casa, toda a tua família, toda a tua herança, o teu corpo, a tua mente, a tua alma, o teu espírito, para que o Espírito Santo faça uma limpeza, te limpe, faça um detox emocional, espiritual. Algumas doenças teremos que conviver, porque o próprio apóstolo Paulo mesmo disse, pediu a cura e a cura não veio. E ele teve que reconhecer como um espírito na carne. E muitas vezes nós precisamos, né? Como eu preciso lidar com a questão da oscilação da pressão quando eu percebo que eu estou fora da graça. Então, o que que Deus permite? Que a minha pressão também não se submeta aos meus caprichos. E eu me quebranto, volto para os pés da cruz, entrego as minhas ansiedades, porque eu sei que eu não vou dar conta de tudo. Então, existem algumas doenças que fazem parte do tratamento e do treinamento de Deus para nós. Eu espero ter podido te ajudar, né? E depois você pode ler lá em Lucas 5, você vai ver o paralítico de Cafarnaum, né? Você vai ver que lá em Lucas 13, versículo 10, fala da mulher encurvada, Lucas 5:17, o paralítico há 38 anos, né? O cego de nascença, né? Jesus, as pessoas perguntam a Jesus, Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus disse: olha, ninguém pecou. Aquela doença era uma doença de má formação congênita. O menino nasceu cego. Não havia pecado ali. Então a gente tem que ter uma sabedoria de Deus para não generalizar. Por isso, o discernimento no Espírito. O Espírito Santo, ele é lindo, ele é tremendo para nos ensinar todas as coisas. O fato é que Jesus perdoa pecados e cura todas as enfermidades. Por isso, se for necessário, unge os enfermos, né? Mas confessa os pecados. Confessar pecado não dói. Confessar pecado é simples e afasta toda sorte de enfermidades. A minha oração é que você tenha se apropriado desta palavra, né? E se você, por algum motivo, tem alguma doença que você imagina, né, que seja alguma enfermidade advinda de geração em geração, herdadas dos seus pais, dos seus avós, e queira agora orar comigo, eu quero orar com você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor este momento. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos cubra com o sangue de Jesus mais uma vez, cubra nossa casa, nossos bens, nossos animais, nossas crianças, tudo que é nosso. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha agora ouvir o nosso clamor. E aí eu vou estar orando e eu te aconselho que você repita também essa oração, que é apenas um modelo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que meus antepassados deixaram um legado de bênção na minha vida. Mas também reconheço que, pela ignorância deles, eles também deixaram de reconhecer Jesus como Deus e o teu Filho, Jesus como Senhor, e não obedeceram a tua palavra. E por ignorância eles fizeram o que era mal perante o Senhor.
e deixar um legado de maldição para a minha vida e dos meus descendentes. Nessa hora, tendo a minha vida alinhada com o Senhor, como filhos do Senhor, abrimos a boca para renunciar às heranças malignas deles que recebemos. Faço isso diante do teu trono de graça, confiadamente, porque a partir do teu sacrifício, Jesus, naquela cruz, o Senhor Jesus se tornou maldito em meu lugar, e eu posso chegar diante do trono da graça com todas as minhas maldições e trocá-la pelas bênçãos da cruz. Assim como um dia levei os meus pecados e troquei por perdão, eu levo as minhas doenças. E se você quiser, diga o nome da sua doença. E eu troco agora por cura. Eu abro a minha boca para confessar os pecados dos meus antepassados. E eu renuncio às heranças e rompo com elas, tornando para mim as heranças da cruz. Eu deixo essas heranças do passado na cruz e eu tomo para mim tudo que Jesus conquistou na cruz. Eu reconheço os pecados de roubo e furtos cometidos pelos meus antepassados, os negócios ilícitos, apropriação indébitas, fraudes, causando prejuízos a terceiros, lesando pessoas. Reconheço que por causa desses pecados eles deixaram um legado de perda. Eu confesso o pecado de prostituição, de assassinato, de adultério, de aborto. Eu declaro a minha renúncia, Senhor, a essas heranças. Eu ordeno que os espíritos roubadores que vieram para a minha vida, para matar, roubar e destruir, por causa dessas heranças, estão saindo agora, pelo poder que há no nome de Jesus, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre os meus netos, até 1000 gerações. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar sozinha. Pai, em nome de Jesus, eu ligo na terra essa confissão. Eu ligo na terra esse momento de desligamento e eu declaro liberdade. Eu declaro vida nova, eu declaro vida abundante, eu declaro sabedoria, discernimento, e eu te peço, Espírito Santo, continua falando cada vez mais ao coração dos meus irmãos. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero também, né, agradecer a todos que puderam propiciar esse momento, a Mônica, o Tiago, e quero dizer para você que na Sala do Transbordo nós vivemos um tempo lindo de pastoreamento. Temos uma igreja online, onde todos os dias, 7 e 5 da manhã, nós nos encontramos. E a cada 15 dias eu estou lá, ministrando uma palavra revelada, dada pelo nosso Deus, para que possamos edificar. Talvez você recebeu esse link de alguém. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa que você queira compartilhar, envie sua dúvida e ela chegará até nós. Eu louvo a Deus e agradeço pela oportunidade de estar aqui com você.